Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma formação do programa Recuperação e Aprofundamento. Temos como objetivo que os nossos alunos possam aprender aquilo que é essencial para que eles possam avançar, então, e deem continuidade aos seus estudos. Eu me chamo Shalimar Máximo, estou na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, como PCNP nas ações de matemática, sou da rede como vocês, durante muitos anos também dentro de sala de aula, e também trabalhei como coordenadora. Eu tenho cabelos encaracolados, uso óculos, estou com brincos grandes e azuis, assim como a minha blusa. E convido vocês, então, agora a seguirem comigo no percurso da formação de hoje. Vamos lá? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês os nossos PPTs. Vamos lá, então? A primeira coisa que quero lembrá-los é de que você consegue acessar esse material do Aprender Sempre pelo link que está aqui. Você consegue ter acesso a todos os cadernos de forma online, para que você possa trabalhar nos seus estudos, no seu planejamento, e também você tem agora acesso ao material que chegou aí nas nossas escolas, né? Então, que você consiga fazer um bom proveito aí desse material para poder avançar aí no planejamento. Vamos para os nossos objetivos, então. Hoje nós vamos recuperar o roteiro formativo do primeiro bimestre e apresentar a continuidade da formação do segundo bimestre que nós estamos adentrando. Discutir o pensamento geométrico a partir de algumas referências teóricas, analisar as habilidades da sequência didática 4 e verificar quais tratam do pensamento geométrico. Analisar uma aula da sequência didática 4 com foco no pensamento geométrico e discutir sugestões para o planejamento do trabalho didático. Para que vocês consigam, então, ter uma ideia do nosso percurso formativo de hoje, nossa agenda está distribuída da seguinte forma. Num primeiro momento, nós vamos recuperar aquilo que nós trabalhamos dentro do percurso formativo com vocês, no primeiro bimestre. E nós vamos dar continuidade agora no segundo. Então, lembrando que nós estamos trabalhando não apenas uma revisão de um exercício, de uma atividade, mas existe todo um percurso formativo estabelecido por trás, um fio condutor, onde nós vamos explicitando para que você, professor, também possa crescer e avançar na sua formação. Num segundo momento, nós vamos então discutir o pensamento geométrico a partir de alguns referenciais teóricos que nós separamos. Num terceiro momento, vamos analisar as habilidades da sequência didática 4, com foco no pensamento geométrico. Num quarto momento, vamos analisar uma aula dessa sequência didática, com foco no pensamento geométrico, e, por fim, no quinto momento, discutiremos sugestões para o planejamento do trabalho didático. Vamos, então, recuperar e avançar no percurso formativo. Esse é o nosso primeiro momento. Retomando o roteiro formativo do primeiro bimestre, nós fizemos a escolha este ano de discutirmos os tipos de pensamentos matemáticos que possibilitam os estudantes pensarem sobre os seus próprios raciocínios. Então, o primeiro percurso escolhido, ele teve como foco o pensamento aritmético. O papel que a quantificação tem em estabelecer uma ponte entre o mundo real e o mundo da matemática, já que grande parte desses conhecimentos envolve uma representação numérica, seja para quantificar propriamente dito, seja para ordenar, para sequenciar, comparar, ou dar uma identidade, como é o caso, por exemplo, do número da nossa casa, ou então da carteira de motorista. E depois, então, nós discutimos o campo aditivo, na sequência 2, e trabalhamos com os significados das operações de adição envolvendo as ideias de composição, comparação, transformação e composição de transformação. Nós retomamos o pensamento de Gerard Vernon e nós começamos a retomar os campos conceituais, relembrando o quanto uma ideia, ela não está isolada, um conceito não está isolado ao ser trabalhado,
mas ele está ali ligado a várias situações didáticas, várias habilidades, vários momentos em que vai se construindo, então, aquela ideia, aquele conceito na cabeça dos nossos alunos. Na sequência didática 3, nós voltamos a olhar para o campo aditivo, mas aí nós já olhamos dentro da situação problema, no lugar em que a incógnita ocupava. Então, ela poderia estar lá no primeiro termo, como ela poderia estar no resultado ou compondo o segundo termo. E vemos, então, que isso é uma maneira de que nosso aluno trabalhe esse pensamento aritmético e de que, como docentes, nós precisamos preparar atividades que tragam essas diferenças, porque elas envolvem habilidades diferentes, momentos diferentes de raciocínio e que vão contribuindo para que nosso aluno avance. O roteiro formativo agora do segundo bimestre, nós vamos trabalhar com mais de um tipo de pensamento. Então, nós vamos discutir diferentes tipos de pensamento que se apresentam no trabalho com a matemática. Então, da mesma forma como nas formações anteriores, vamos discutir de maneira que você, professor, possa perceber que na matemática não há um único tipo de pensamento. São muitas as formas de pensamentos que contribuirão para que os estudantes possam organizar uma forma de raciocínio e desenvolver procedimentos para encontrar respostas para as situações que lhes são apresentadas. Além disso, você também irá perceber que os tipos de pensamentos podem perpassar mais de uma unidade temática, como é o caso desses 3 tipos de pensamentos: o pensamento geométrico, o pensamento estatístico e o pensamento algébrico, e que nós vamos destacar neste bimestre em cada uma das sequências que o compõem. Vamos, então, conversar um pouco sobre o pensamento geométrico. Para iniciarmos as nossas discussões sobre o pensamento geométrico, iremos primeiro falar um pouco sobre a geometria. Trouxemos 2 autores para situarmos o nosso ponto de vista. Nós temos um matemático holandês ganhador da primeira medalha Felix Klein, prêmio equivalente ao Nobel, só que direcionado à matemática. E ele nos diz que a geometria é o estudo das formas e das relações espaciais e complementa, trazendo que esta unidade temática pode proporcionar uma aproximação da matemática com a realidade, visto que todos os objetos que nos cercam são compostos por formas, algumas regulares e outras nem tanto. Mas também não podemos deixar de falar das relações espaciais, uma vez que elas nos ajudam a localizar e nos movimentar em diferentes espaços. Assim, a geometria permite relacionar o mundo da criança com os interesses reais e desenvolver suas capacidades espaciais, permitindo conexões com outros conceitos matemáticos. Ela proporciona um conjunto de situações problemáticas, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. E, como diz Moreira e Oliveira, Ponte e Serrazina também mostram um outro lado da geometria, mostrando que este tema pode aproximar os diversos objetos de conhecimento da matemática. E mostra exemplos como da reta numérica, por exemplo, que pode possibilitar a construção de um modelo representativo dos números. E as figuras geométricas podem auxiliar na compreensão, por exemplo, dos números racionais, das frações, estabelecendo uma relação direta com os números decimais. E é interessante nós frisarmos aqui que muitas vezes há uma ânsia, né, dentro da escola, de que o aluno passe logo do estágio ali em que ele manipula, em que ele representa através de desenhos, já para um estado mais, um pensamento mais abstrato. Porém, a geometria, ela é justamente esse espaço onde a representatividade das imagens, os objetos que cercam, eles estão muito presentes. E fazendo parte, então, desse dia a dia do aluno, permite trazer essa matemática de uma forma muito mais próxima dele. Então, é o momento aqui, dentro dos anos iniciais, que nossos alunos possam fazer todas essas explorações, né, de manipulação, com esse apelo visual que a geometria traz. E nós podemos, então, nos aproveitarmos disso,
para que o avanço do conhecimento do nosso aluno dentro da matemática caminhe sempre expandindo cada vez mais. Bom, rapidamente nós vamos recordar que a geometria, ela nasce de uma necessidade de medir a Terra. Por isso, o significado da palavra é geo, que significa terra, e metria, que significa medir. Alguns agricultores no Antigo Egito recebiam terras próximas ao leito do rio Nilo, que eram muito férteis, pois todo ano havia sempre uma cheia, e quando o rio baixava, ele deixava aquelas margens do rio muito férteis e muito ricas em nutrientes para o plantio. Porém, quando o rei fez essa divisão, ele demarcava todo esse espaço e era cuidadosamente medido. Com a inundação, porém, as marcações sumiam. E ao baixar das águas, precisava-se demarcar a terra novamente. Então, foi aí que eles foram buscando formas de retomar as marcações e de maneira que sempre cada um recebesse a mesma medida que tinha recebido antes da inundação. Então, nós temos dentro da história o início da geometria a partir de uma necessidade humana, que foi se criando, então, e buscando aí satisfazer essa necessidade, né, de que a medida estivesse ali presente e fosse uma só, né, e que ela se mantivesse independente da situação climática que acontecesse. Assim, ela vai nascendo para resolver os problemas do cotidiano do homem. E nós vamos ver que a aprendizagem dela também se inicia a partir desse mundo percebido. É aquilo que está ao redor da criança. As primeiras coisas que o nosso aluno vê, que ele encontra, são as formas que estão ao redor dele, tanto dentro de casa como fora. Né? E isso está ali muito próximo dele, é muito marcante. Né? O que está ao redor da criança são suas primeiras fontes matemáticas, ou, mais especificamente, geométricas. Como o autor nos diz, a geometria é composta por dois grandes campos de conhecimentos, as orientações espaciais e as formas. Nos próximos slides, iremos tratar cada uma delas em separado. Vamos lá? Então, as orientações espaciais e as formas. Os alunos, eles precisam organizar suas experiências em tempo e oportunidade, e não apenas sendo apresentado conceitos e definições pré-concebidas. O professor precisa proporcionar, então, aos alunos atividades que eles possam desenvolver esses conhecimentos. Nas orientações espaciais, elas nos ajudam a vivenciar o espaço e devem ser pensadas a partir de práticas exploratórias, como informar a localização de pessoas e objetos, se movimentar no espaço e trazer indicações de como chegar em um determinado ponto, uma farmácia, uma padaria ou mesmo uma escola. Mas isso não basta. É preciso, então, representar, tanto oralmente como por escrito, que pode ser um desenho mais preciso ou um esboço, mas que permita ao leitor desse mapa chegar ao seu destino. Este trabalho, então, é muito importante ser desenvolvido junto às crianças, primeiro porque, inicialmente, as crianças tomam por referência seu próprio corpo para se orientar espacialmente. Por exemplo, quando a criança é pequena e quer pegar um brinquedo, ela precisa dimensionar a distância que tem do seu corpo até o objeto. Com o passar do tempo, ela vai percebendo que serão apresentados a ela outras referências, como, por exemplo, o brinquedo estar guardado numa gaveta da direita, embaixo de uma cama, ou então ele estar atrás, ter sido deixado atrás do sofá, e ela vai descobrindo, então, essas questões ali de localização, que a princípio, quando nós olhamos para a criança buscando e se localizando no espaço, parecem questões, às vezes, muito simples, mas isso exige, dentro do ser humano, toda uma adaptação que ele vai fazendo e ele vai se reconhecendo enquanto constituinte ali daquele espaço também. O mesmo se dá com relação à movimentação do espaço. As crianças precisam saber como chegar ao pátio da escola, onde precisam virar à direita, onde devem virar à esquerda, e quantos passos aproximadamente
devem fazer antes de virar à direita ou à esquerda. E, além disso, indicar algumas referências para saber se estão ou não no caminho certo. Bom, o trabalho com as formas, ela perpassa pelo reconhecimento das figuras espaciais e planas. Para que este trabalho possa avançar, é preciso que se estabeleça também uma progressão em relação à apresentação das tarefas para os estudantes, como mostrado na sequência: reconhecimento, análise, dedução informal e a dedução formal. Nos anos iniciais, é importante que as crianças possam manipular objetos que representem uma aproximação com as formas espaciais. Por exemplo, caixas com formatos de cubo, de paralelepípedos, caixinhas cujas faces sejam triangulares, hexagonais e etc. A partir da manipulação, elas então devem conseguir explicitar seus formatos e, ao mesmo tempo, associar o nome à sua forma. O próximo passo, que precisa ser pensado como tarefa, diz respeito, então, à análise, que identifica nesse processo os componentes que compõem a figura. Ela reconhece algumas das suas propriedades e faz uso delas para resolver problemas, como, por exemplo, a descrição de um quadrado por meio das suas propriedades. Ele tem 4 lados, 4 ângulos retos, lados do mesmo tamanho, lados opostos, paralelos. No nível da dedução informal, já apresenta o domínio do processo dedutivo, que se utiliza de algumas demonstrações e trazendo junto o reconhecimento de condições necessárias e suficientes para a existência do objeto de conhecimento. Mas, além disso, também traz a questão da representação oral e da representação escrita. Falar sobre um desenho que recebeu, falar sobre o desenho que a própria criança fez, permite que ela possa refletir sobre o espaço, que ela organize mentalmente o percurso e verifique se há necessidade de ajustar a sua fala ou mesmo seu registro. Este processo de falar sobre ajuda, então, a estabelecer um processo de metacognição e possibilita fazer ajustes sobre a sua própria compreensão sobre o espaço vivido. Estas atividades relacionadas ao espaço parecem muitas vezes simples, repito, e muito bobas para elas, mas são fundamentais para uma compreensão do espaço. E por esse motivo, o trabalho de socialização dessas representações, de forma oral e escrito, seja muito importante. Bom, finalizando a nossa parte teórica, vimos a riqueza do pensamento geométrico. Ele está presente em diferentes tarefas, como escrever letras e algarismos, ler mapas e tabelas, seguir direções, fazer diagramas e visualizar objetos descritos verbalmente. Sem esse tipo de pensamento, é difícil comunicar sobre as posições e relações entre 2 ou mais objetos, dar e receber indicações para chegar a um determinado lugar, completar tarefas ou imaginar as mudanças que podem ocorrer quando as figuras são divididas, associadas ou mudadas de posição no espaço. Necessita ainda de apoio, muitas vezes, de materiais manipulativos para poder apresentar suas conclusões. Bom, no terceiro momento, nós então vamos agora conhecer as habilidades da sequência didática 4 do pensamento geométrico. Aqui nós temos a aula 7, que nós separamos para conversar com vocês, e o título da aula é As Caixinhas de Surpresas. E as duas habilidades que estão postas para serem trabalhadas é a EF04, MA17A e a 17B. E nós vamos dar uma olhada nessas habilidades. Como nós já temos feito, nós olhamos para a habilidade e nós temos visto, então, que a leitura delas, quando nós identificamos o cognitivo, que se espera ali, então, que a gente quer que a criança atinja, o conteúdo que nós vamos trabalhar, isso vai facilitando, então, o nosso planejamento. Então, para a gente pensar aqui os processos cognitivos, olha só os verbos que eu destaquei aqui para vocês. Associar, analisar, nomear e comparar.
Então, nós estamos retomando habilidades do 4º ano para fazer, então, essa recuperação, e é necessário que a gente se atente dentro de cada atividade que é proposta ali dentro do Aprender Sempre, que muitas vezes ele vai trazer um ou mais desses verbos associados, e que nós vamos trazer, de acordo ali com o nosso planejamento, trazer esse destaque e fazer, então, dar essa referência ali, para que nosso aluno possa, então, responder as questões, para que ele possa fazer os questionamentos dele, né, levá-lo, então, a refletir em cima desse conhecimento. Percebam que a gente está falando sempre de identificar as regularidades, né, aí eu quero compartilhar com vocês, porque aí eu fiz um outro destaque aqui, nós estamos falando de prismas e pirâmides, né, então, a planificação, os atributos, nós vamos olhar para a regularidade na contagem das faces, vértices e arestas, tá? Então, quando nós olhamos para a habilidade, nós entendemos aquilo que ela quer trabalhar e nós conseguimos, então, identificar isso dentro da atividade, o nosso aluno, com certeza, então, ele só tem a ganhar. Então, nós vamos passar agora para esse 4º momento e nós vamos conhecer a aula 7 da sequência 4. O objeto de estudo são as figuras geométricas espaciais, só que especificamente prismas e pirâmides. E nós vamos trabalhar, então, com reconhecimento, representação, planificações e as características desses sólidos, tá? São as figuras geométricas espaciais. Então, nós temos aqui uma atividade separada aqui do Aprender Sempre, né? E o objetivo central da aula é observar, então, a regularidade do sólido geométrico. Então, com certeza, nós vamos nomeá-lo, nós vamos identificá-lo para os nossos alunos, nós vamos relembrá-los, então, de algumas características que os sólidos têm, e a própria atividade vai conduzir para que cada um desses processos cognitivos sejam retomados. Porém, a ênfase dele está na relação das regularidades, né, conhecidos, então, como pirâmides, tá? E é importante garantir na sala de aula as reproduções desses sólidos. Então, entre eles, ter os prismas e as pirâmides e as suas respectivas planificações. Porque muitas vezes nós lembramos de ter os sólidos, né, mas é importante que o aluno também tenha essa visualização da planificação, que ele tenha esse contato e de uma forma mais constante com a pirâmide, e seja ela de base pentagonal, ou de base quadrada, ou triangular, mas que ele tenha essa observação da planificação. Nós sabemos que a consolidação de um saber não se dá de uma forma pontual. Então, se trata de uma apropriação que é construída ao longo do tempo, e a partir de atividades diferentes que provoquem nosso aluno a refletir sobre elas. Portanto, as habilidades sempre serão retomadas em uma forma de espiral, e cada vez mais aprofundando o conteúdo abordado. Por isso, é importante, então, a presença da planificação e do sólido na sala de aula, e também compreendermos que nenhuma atividade é simples demais. Faça com os alunos o levantamento de conhecimentos prévios, resgatando os saberes dos polígonos que são desenhados na lousa ali. Você pode colocar na lousa, ou ele também tem acesso ao livro. O importante é que, nesse momento, para ficar mais fácil, você coloca ali na lousa o quadrado, o retângulo, o triângulo e o pentágono. Nomeie com eles, e depois, então, você vai fazer um resgate dos sólidos. Então, percebe que você não vai direto ali aos sólidos, porque nós também precisamos que o aluno faça a identificação da base, né? É onde nós fazemos a diferenciação das pirâmides. Então, esse trabalho inicial de resgatar o polígono com ele, que ele reconheça o quadrado, o retângulo, o triângulo e o pentágono, é muito importante. Explore os outros prismas também, retomando a informação de que o nome do prisma está condicionado à sua base, bem como as características que vão compô-lo, e é importante ter esse sólido em mão, professor, enquanto você está conversando com a sala, e você vai mostrando, você vai apontando, e se possível, que o aluno tenha, porque geralmente ali no final dos livros, né, do material, o aluno tem acesso a fazer a sua planificação. Então, ela não é para ser um momento em que ele constrói, mostra essa construção, e depois ele deixa ali de lado, ou leva para casa, e ele não mexe mais naquilo. Mas é para ser um material de trabalho constante,
ele ter isso à mão para que ele consiga, então, fazer essa manipulação. Tendo em mãos, é importante deixar numa posição em que a base fique paralela à mesa, tá? Porque muitas vezes, quando nós apresentamos o prisma, né, em contato com a mesa, dependendo da face e que está ali colocado, o aluno não consegue fazer relação com a base. Ele olha para aquilo aí, ele não consegue distinguir, por exemplo, no prisma, o que é a face lateral e o que é a base, né? Então, se a gente olhar para o significado de base, é a parte inferior de algo considerado como seu suporte. Então, nós vamos pegar esse prisma e nós vamos colocá-lo em pé, de tal maneira que, se ele fica ali em pé e o aluno consiga identificar, então, que o que está sustentando ele é a base. A partir, então, dessa retomada, nós trazemos também para medir, pedimos que as crianças elaborem uma definição que não precisa ser formal, né? Nesse momento, ele pode construir aquilo que ele entende, né? Como ele entende o que é ser pirâmide, o que ele consegue apontar, quais características ele traz na sua oralidade, né? Daquele sólido que ele está observando, que é um poliedro cuja base é um polígono, né? E as faces laterais são triângulos com um vértice comum. Então, essa a definição, né, é uma coisa que depois você vai informá-lo, mas no primeiro momento, então, resgate, tire do aluno aquilo que ele sabe, que ele conhece, porque a capacidade de observação dele é muito grande, e aí você vai partir desse conhecimento prévio, então, para avançar. Se cada aluno, então, tem sua reprodução de sólido de maneira que ele consiga manipular, vai ficar mais eficaz ainda a aula. Cabe ressaltar que os estudantes, se os estudantes estiverem na fase da manipulação das pirâmides ou dos prismas, né, eles conseguem, então, levantar essas regularidades entre os vértices, entre as faces. Então, os estudantes estão no nível da dedução informal. Então, você pode oferecer outras atividades para que eles avancem nesse nível, então, de conhecimento. Na atividade 1, os estudantes vão analisar as faces de todas as pirâmides e devem chegar à conclusão de que todas as faces são triangulares. Então, essa é a resposta que ele vai trazer. Nesse momento, professor, você pode perguntar quantas faces uma determinada pirâmide tem, pois é preciso que ele considere a base, né? Então, nós temos que fazer a diferenciação da base, mas nós precisamos, então, trazer para o nosso aluno que a base também é uma face e ela também é contada como parte desse nosso sólido. Frise para ele que essa face desempenha o papel de base, pois sustenta o sólido. Ele consegue identificar quais são os polígonos que estão formando a base de cada pirâmide? Então, enquanto o aluno vai manipulando os sólidos, ele vai contando, peça para que ele conte a face, o vértice, as arestas, e os polígonos da base, eles influenciam no número de lados, vai levantando essas questões e conversando com os alunos, né? Se aumentássemos o número de lados na base, o que será que aconteceria, por exemplo, com as faces do sólido? Será que isso influenciaria? Teria alguma mudança? Né? E aí nós vamos trazendo, então, para o nosso aluno essa reflexão, né? Para que ele consiga perceber ali com essas três pirâmides, essa regularidade, então, que nós temos entre cada uma delas ali. Mesmo se tratando de alunos do 5º ano, a gente precisa ter em mente que essa é uma habilidade essencial e a manipulação, como eu disse, não tem idade para acontecer. Uma vez que os Van Hille teorizaram que os níveis da geometria eles não estão atrelados à idade, mas às experiências que são proporcionadas para os nossos alunos, e nós entendemos, então, que quanto mais ricas, né, quanto mais exploratórias, elas são mais potencializadoras, então, da aprendizagem. É importante que o professor consiga olhar para o aluno, consiga olhar para a sua sala, identificar dentro do que o aluno sabe ali, o que ele precisa, então, trazer para ele em termos de atividade, para que o conhecimento dele avance. Então, o nosso aluno trabalharia, então, que o número de lados do polígono da base, ele determina o número de faces laterais. Então, provavelmente, nosso aluno, ele vai falar dessa característica, ele pode perceber essa regularidade, mas ele pode não trazer de uma forma tão conceitual, como esse conceito, aliás, de uma maneira tão formal quanto nós temos aqui.
né? Mas o aluno, então, vai percebendo essa regularidade. Na sequência, então, nós temos a atividade 2. Depois de montar as caixas, Camila, então, começa a contar o número de faces, vértices e arestas de cada uma das pirâmides. Você se lembra, então, que são faces, arestas e vértices dos sólidos? Então, aí é uma retomada também para o nosso aluno, né? O vértice, né, que é o encontro, então, ali das arestas, a aresta, que é o encontro das faces, né, e a face, então, que é a parte ali que dá a sustentação, né, para o nosso sólido. Então, olhando a imagem, né, nós vemos essas definições, nós percebemos isso, e nós podemos pedir que os alunos vão sentindo cada um desses elementos, né? Então, ele pode olhar para o vértice e tocar como se fossem pontas, então você chama a atenção dele para isso. Eles podem passar a mão pelas arestas, terminar lá no vértice, eles vão se apropriando de que todas as arestas laterais, elas vão terminar em um lugar só, em um único ponto, né? Então, tudo isso pela manipulação, que é a maior diferença que nós temos entre as pirâmides e os prismas, e que muitas vezes nossos alunos, eles acabam confundindo esses sólidos, né, essas figuras espaciais, por conta de não ter essa definição. Então, quando nós colocamos ali o nosso aluno, olha, vai manipulando, coloca a sua mão, onde terminam essas arestas, né? E depois, claro, numa próxima aula em que forem retomados os prismas, dá para se marcar mais ainda essa diferença, né? Para que o aluno possa perceber isso. Então, ele analisa, por exemplo, que as faces, onde elas vão terminar, né? A manipulação da aresta é a junção das faces. Então, professor, para poder guiar o aluno nessa experimentação, nessa manipulação, é preciso clareza desse conteúdo, é preciso que você faça essa manipulação em casa, que você perceba isso, para poder conduzi-los, então, dentro desse processo. Vale frisar que é importante trabalhar as diferentes composições de sólido e planificação, uma vez que os nossos alunos cometem muitos equívocos sobre isso. Porque uma das coisas, então, que vai se trabalhar posteriormente é a planificação da pirâmide. Então, como eu identifico? A pirâmide, ele vai identificar, ele até identifica a face triangular, mas muitas vezes ele não consegue relacionar a base. Então, percebam que todo esse processo, onde ele vai manipulando, vai construindo, então, essa imagem mental, para que o aluno consiga, então, fazer essa abstração. Geralmente, os nossos materiais trazem apêndices para que o aluno recorte e monte essas figuras espaciais. Mas, muitas vezes, por ser demorado e trabalhoso, ele pode ser enviado para casa para depois trazer pronto. Entretanto, professor, esse momento do aluno recortar, realizar a dobra ali nas arestas, né, e conseguir, então, ir fazendo essa montagem, é um momento muito rico para observar a constituição de cada parte. Então, com certeza, às vezes são muito sólidos para montar, mas é interessante que você propicie que, pelo menos dentro de sala, ele consiga construir recortar a planificação e construir a figura espacial, para ele ter esse contato e você poder chamar, então, a atenção para essas características, né? Essa não é uma aula, não pode ser uma aula de informação, mas ela tem que ser uma aula de muita reflexão, né? E também, no momento que você encerrar, é um momento de muita síntese. Então, o que nós vimos hoje, o que nós aprendemos, e resgatar isso, então, com os nossos alunos. Então, nós percebemos que todo esse pensamento geométrico, ele tem uma construção que vai sendo feita, desde esse momento do planejamento, esse momento da discussão e as perguntas que vão sendo feitas. Bom, nós temos agora a análise, sequenciando aqui, a próxima parte, professor, é a sistematização dessas reflexões, né, com relação aos atributos dos sólidos. Então, a ideia é aqui, percebendo a regularidade, e que o aluno consiga perceber que o número de lados do polígono da base, ele vai colocar ali, ele vai definir as arestas, ele vai definir os vértices, tem toda essa relação. Esse é o momento ali, depois da manipulação, de que o aluno consiga fazer isso. Caso não haja a condição ainda para que o aluno faça o uso dessa regularidade de uma forma abstrata, deixe ele utilizar o sólido, né? Deixa ele ali realizar essa contagem e que ele vai estabelecendo essa regularidade.
É interessante, por exemplo, ele pensar, a pirâmide de base triangular, ela tem um número de lados do polígono da base, então são 3. Mas qual o número de faces? O número de faces sempre vai ser o número de lados do polígono da base mais 1. A mesma regularidade nós observamos no vértice. Também é o mesmo número de lados do polígono da base mais 1. E o número de arestas? É sempre o dobro do número de lados do polígono da base, tá? Então, isso dentro da figura espacial pirâmide que nós estamos conversando. E aí, professor, você vai passando e o aluno fazendo, então, ali na primeira vez, ele faz a contagem, ele certifica, ele percebe essa regularidade e você trabalha com ele, então, essa exploração para que ele, então, consiga nas próximas 2, por exemplo, continuar. E ele vai, então, trazendo e você vai sintetizando com ele essa regularidade, né, para que ele consiga fazer uso dela. Bom, passando disso, ele vai respondendo as questões com você e, finalmente, então, o desafio, né, esse desafio, aí o ideal é que ele não tenha o material de exploração, mas que ele consiga aplicar, que ele consiga olhar que sólido é esse, tá, e é muito importante também explicar que muitas vezes o sólido, ele está representado sempre ali com as linhas que estão tracejadas, nós estamos mostrando os lados que não estão visíveis, né, naquele momento. Então, o aluno precisa levar isso em consideração. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai identificar qual é o polígono da base. Nesse caso ali, o polígono da base, ele vai ver que é um hexágono. E depois ele vai, então, respondendo as outras questões. O número de lados desse polígono, né, são 6, e aí ele vai fazer uso, então, daquela regularidade. O número de faces, que nós lembramos, então, sempre que vai ser o número de lados do polígono mais 1, o número de vértices, que é sempre o número de lados também mais 1, e o número de arestas, que é sempre o dobro da base. Bom, essas são as conclusões que nós vamos levando e pedindo, né, conduzindo o nosso aluno para que ele vá percebendo. Só essa atividade aqui em si é um ótimo momento de retomada e de exploração, mas com certeza você conhece a sua sala de aula, professor, sabe quem são seus alunos, e se há necessidade, então, de que você ali traga para ele, por exemplo, um procedimento de contagem, caso ainda essa regularidade não tenha se fixado e ele tem que trabalhar com a imagem ali, com o desenho, então o procedimento, né, de fazer, por exemplo, círculos em volta dos vértices, traços nas arestas, enfim, né, uma forma dele conseguir resolver essa situação, problema ali, esse desafio, né, e que ele vá avançando, e ali você vai trazendo também outros sólidos, vai trazendo outras pirâmides, né, como uma forma de desafio ali para ele avançar. Bom, chegamos então ao 5º momento, que são as sugestões de atividades para desdobramento de ATPC na escola. No estudo do material de hoje, né, nós vimos quais são as unidades temáticas que estão presentes na sequência 4 e qual o foco delas. Então, nós vimos que elas são construídas a partir das habilidades que estão no currículo em ação. Observe, faça anotações de cada uma das atividades propostas, analise as orientações, veja se elas contemplam a necessidade dos seus alunos ou se você precisa fazer alguma outra adaptação, pois você sabe, né, a necessidade de colocar outros questionamentos, outras intervenções. Nosso foco esteve no pensamento geométrico, você vai olhar, então, se essas habilidades ali com o foco tanto das relações espaciais como das formas. E, nesse caso, então, você pode organizar outra atividade que permita a exploração disso. Mas não se esqueça de retomar as habilidades essenciais. Para as orientações espaciais, os alunos conseguiram fazer a leitura do mapa proposto? Eles conseguiram falar sobre o que estavam vendo? Eles conseguiram representar um trajeto que foi proposto por você ou o próprio material? Para o trabalho com as formas, você pode pensar em alguns níveis sobre o conhecimento dos estudantes. Eles, a partir da manipulação das formas, eles conseguem nomear, eles conseguem identificar algumas das suas características. Quais? Eles fazem algum tipo de análise sobre as propriedades dessas figuras? Será que as formas, né, sem que as formas estejam presentes, eles conseguem trazer essas propriedades à mente? Conseguem identificar isso, então, sem que as manipulem? Tá? Então, isso é o que nós sugerimos. O que, então, nós vimos no encontro de hoje? Retomamos
o roteiro formativo do primeiro bimestre, já apresentamos para vocês o roteiro no percurso que nós estamos fazendo agora para o segundo bimestre. Apresentamos o pensamento geométrico e algumas das suas implicações desses conhecimentos para a organização das atividades que possibilitam o avanço desse tipo de raciocínio. Analisamos as habilidades que estão apresentadas no material Aprender Sempre e a qual pensamento geométrico ela está relacionada. Analisamos uma atividade do material Aprender Sempre relacionada ao pensamento geométrico. E, finalmente, convido então vocês, conte para nós o que você achou dessa formação, se ela trouxe para você uma ampliação de conhecimento, se ela fortaleceu o seu planejamento e de que forma ela foi, qual a participação dessa formação aqui, então, dentro do seu momento ali como professor na sala de aula. Para nós é muito importante esse retorno, você pode acessar o link, ou você pode ir pelo QR Code, mas não deixe de nos trazer, então, essa informação, para a gente continuar melhorando aqui a informação. Vocês vão ter acesso aos slides, fica aqui a sugestão das leituras, os teóricos que nós trouxemos, inclusive do pensamento geométrico. E nesse momento, então, quero aqui compartilhar a tela com vocês, e para poder, então, me despedir nesse momento, quero desejar a vocês, então, um ótimo segundo bimestre, e que nós possamos aí nos encontrar, né, em outras formações, e sempre trabalharmos pelo avanço dos nossos alunos. Deixo aqui, então, um beijo e até a próxima.